Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Voltamos aqui com mais um programa, Meus Filhos da Promessa, no YouTube. Hoje nós estamos com um assunto bastante polêmico e até expressivo, que tem muita gente que tem dúvida. Tem gente dentro da igreja também que ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Nós estamos aqui para dar essa resposta para você. Quem sabe nós podemos atender a sua pergunta. Vai lá nos comentários, comenta, escreve lá qual a sua opinião, porque a gente vai falar de um assunto polêmico. O nome do assunto é idolatria. Para você, idolatria é o quê? O significado da idolatria. Na sua igreja tem idolatria? Talvez você é idólatra e não sabe. Talvez você percebe uma idolatria e às vezes não sabe. Nós vamos aqui debater um pouco, entrar em conversa com eles, homens, leitores da palavra, meu irmão Diácono Átila e meu irmão Presbítero Paulo. Pai do Senhor, meus amados. Estamos aqui no YouTube Filhos da Promessa 2025. Esperando você também no Instagram, Filhos da Promessa. Vai lá, segue a gente, compartilha e vamos que vamos. Vamos entrar no assunto aqui com nossos irmãos. Vou dar aqui 1 minuto e meio para cada um falar um pouco sobre isso e depois a gente já entra na conversa. Vou começar com meu irmão Presbítero Paulo. O que é que você acha da idolatria? Qual o seu assunto sobre isso, guerreiro? Meus amados, a paz do Senhor Jesus, que essa paz possa abundar e reinar na sua casa, no seu coração, na sua família, e a graça do Senhor Jesus Cristo penetre em cada coração da sua família, dos seus familiares, possa ser libertado por essa palavra que restaura o casamento, que tira o homem da idolatria, que tira o homem da feitiçaria, do engano, dessa vida de escuridão, e traz para a maravilhosa luz do Evangelho, para a luz de Cristo, meus amados. A idolatria, sim, é algo bem abominável aos olhos do Senhor Deus. Do livro de Êxodo ao livro de Apocalipse fala sobre idolatria. E a gente vê a ira de Deus contra e quem pratica essas obras tão erradas. Só tem um, que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação, é Deus. Somente o Senhor é digno de ser exaltado, glorificado, somente o Senhor, pois Ele é maravilhoso, nosso grande, maravilhoso, poderoso Deus. E aí, meu irmão Diácono Átila? A idolatria desde sempre foi um crime deveras prejudicial ao homem. Um crime, um pecado que sempre foi abominável, como o nosso irmão já falou, e que tem peso tremendo sobre aqueles que a praticam. A idolatria, ela, de fato, é algo que revela não apenas o caráter de quem o pratica, de quem vive, mas além disso, revela a quem você deposita toda a sua fé. E perceba que isso é tão sério que a fé é algo que revela salvação. Meu Deus. Porque quando as Escrituras vai falar de salvação, ela vai dizer primeiro que sem fé é impossível agradar a Deus. E que o dom da fé é dado para Deus para que através dela o Senhor nos reconheça e assim nos salve. Hebreus vai dizer que a fé é algo tão poderoso que me revela até o futuro, porque Hebreus 11 vai dizer que a fé é o fundamento, ou seja, é o princípio de um entendimento. Que entendimento? De que algo, antes que ele aconteça, eu já sei, já tenho a firme certeza. Já tenho a certeza. Do que aquele acontecimento, mesmo sem ter acontecido ainda, mas vai acontecer. Então, a idolatria é quando eu viro essa moeda e eu deixei Deus de lado e passei a crer em outros deuses que possam satisfazer meus desejos, minhas vontades, sonhos, objetivos.
metas, e etc, e etc, e etc. Tá aí o que é idolatria, já foi explicado, meus irmãos. Você já viu um pouco dessa introdução. Vamos agora começar de verdade sobre a idolatria. Na sua igreja tem idolatria? Não sei qual a sua religião. A gente aqui não está debatendo religião, mas claro que tem horas ou outras que a gente vai entrar nesse assunto. Se você gostar do tema, coloque nos comentários, compartilha, chama seus amigos para ouvir essa mensagem que eu creio que você vai amar. Mas está aqui com o presbítero Paulo sobre esse assunto idolatria. Na nossa igreja tem idolatria, nossa religião tem idolatria. Irmão, assim, acho que fica mais claro dessa forma, né? No meio do povo cristão, no meio do povo evangélico, existe a idolatria? Irmão, com certeza existe. Existe? Existe. Ei. E eu fico triste por isso. Eu me lembro de um homem na Bíblia Sagrada cujo nome é Pedro. Tinha um homem que estava pedindo esmola e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. É de graça. De graça. Levanta-te e anda. Na mesma hora, de um salto se levantou e todas as pessoas que estavam em sua volta ficaram atônitos, admirados, olhando para Pedro. E ele disse: por que aquele povo olhava para ele daquela forma? Ele repreendeu na mesma hora. Ele repreendeu aquelas pessoas. Não pode. Porque todo o poder e toda a glória é de Deus. Quem tem o poder de curar, quem tem o poder de libertar, quem tem o poder de salvar, se chama Deus. A honra e a glória pertence somente a Deus. E homem nenhum é digno de ser exaltado ou glorificado. A honra e a glória é toda para o Pai Celestial. Quantos pastores de hoje em dia, no meio do povo cristão, é exaltado? O povo vibra o seu nome como se fosse um ídolo, como se estivesse morando nas trevas, como se estivesse na escuridão do pecado, como esse povo grita o nome de um jogador, de um cantor famoso. Isso eu acho ridículo para quem é crente, gritar o nome de um pastor, como se fosse alguma coisa. Ele não é nada, ele é apenas barro, pó e cinza. Tem pastor sendo idolatrado hoje em dia. Tem. Cantores também. Com certeza. Ele é apenas barro, pó e cinza. É igual a mim. Somos falhos e pecadores. Mas somos pecadores que somos lavados, remidos, purificados pelo sangue do Cordeiro. Somos libertos da idolatria. Somos libertos do pecado. Somos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que não haja mais idolatria no meio do povo cristão. E outra coisa, quando um pastor é exaltado, todo mundo quer tirar uma foto com o pastor para postar nas suas redes sociais. Nesse momento ninguém pensa em Deus. Eu vou tirar simplesmente uma foto com um homem famoso, com um pastor muito conhecido de nome, para me postar nas minhas redes sociais, para me gloriar Em cima dele. em cima dele. E sabe qual é o mais tristíssimo, Diácono Cícero? O mais triste é que esses pastores aceitam. O mais triste é que esses pastores não fazem igual Pedro fez. Eles só pregam, né, sobre isso. Repreende. Pedro repreendeu na mesma hora. E uma só pregação ganhou quase 3.000 almas. À sombra de Pedro, as pessoas ficavam curadas, mas não recebeu honra ou glória para si. Deu todinha para Deus. Nesses pastores, como são muito bajulados, a população vai para cima deles, era para eles repreender eles. Discorra para Cristo, busca o Senhor Jesus. Eu não sou digno de nada, somente Cristo é digno de alguma coisa. Eu sou servo de Deus, assim como vocês. Algo mais profundo quando Daniel, como João, se prostrou. Quando João se prostrou aos pés do anjo, ele disse: eu sou como um conservo teu. Eu não sou digno que faça isso. Aí não pode tirar foto, que é a idolatria. Se eu tirar uma foto com qualquer pregador, cantor, quer dizer que eu estou idolatrando o artista. Porque vamos supor que seja artista hoje em dia, né? É tipo um artista, né? Não é nem tanto o mal da foto. A foto você pode tirar com qualquer um. É o desespero para tirar foto com aquela pessoa. É o que está dentro do teu coração. Aquela vontade, né? Você tira uma foto com uma pessoa que você não conhece. Você tiraria foto com um mendigo?
que não tem fama, não tem status? Não. Você tiraria foto com o irmão da igreja, você teria a mesma força, o mesmo vigor para tirar uma foto com o irmão da igreja, para quem tu conhece, para quem tu convive com ele diretamente? Mesmo desejo, né? A mesma força? E para que eu vou tirar foto com um pregador que eu nunca vi, ele não sabe nem quem é meu nome, mas eu desesperadamente eu quero? Não dá para entender. Às vezes a minha esposa está do meu lado, eu tiro uma foto com ela. Às vezes o meu filho está do meu lado, eu não tiro uma foto com ele. Mas eu corro desesperadamente para tirar uma foto com alguém famoso. Como artista. É Por causa de números. algo estranho. E aí, Diácono Mata? A idolatria. É bem isso aí mesmo que o presbítero falou. Na verdade, a nossa igreja, talvez, eu não gosto de falar de números, mas uma grande maioria são feitas de idólatras, de pessoas que colocaram o homem no altar dos seus corações. Tiraram Deus, pediram licença, Senhor, dá um tempo, o Senhor é meu plano B. Colocaram homens no seu lugar, entronado ali naquele coração. Perceba que quando a gente vai para Atos 14, a partir do verso 8, nós vemos ali uma situação em Atenas, onde Paulo e Barnabé, se não me falha a memória, eu vou abrir aqui, eles estão em Atenas. Então, Atos 14, a partir do 8, diz assim, ó, em Listra, na verdade, não é em Atenas. Ele diz: havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Perceba que ele nasceu com aquela deficiência. Ele ouvira Paulo falar. Paulo está pregando. Paulo não está ungindo rosa, não está ungindo copo com água, não está ungindo nada, nenhum objeto. Paulo está pregando as escrituras, ele está falando sobre o Cristo. Fazendo id. E o Cristo crucificado. Era isso que Paulo estava fazendo. Paulo não estava falando sobre ele. De maneira nenhuma. Paulo nunca falava sobre ele. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé, perceba que a gente acabou de falar de fé, e a fé é algo complicadíssimo, é complexo demais, porque eu posso ter fé nesse objeto, na caneta, e nem por isso ela necessariamente pode me ajudar e vou fazer algo por mim. Então é isso que acontecia naquele povo, naquela nação, naquele lugar onde Paulo estava. Então aquele homem tinha fé, não se sabe em quê, mas tinha fé. Ele olhou e por conta da fé dele, o misticismo dele, Com confiança. ele confiou nas palavras que Paulo estava falando. Sem saber quem é. Sem saber nem quem é. Nossa! Olha que tão grandes coisas esse cara fala. Eu nunca ouvi Que nada. lindo, que maravilhoso esse cara fala. Olha o jeito, a força, a certeza, a autoridade com que ele prega. E de fato, era dessa forma que Paulo pregava. Então ele continua dizendo: ouviu o homem que tinha fé para ser curado e disse em alta voz: levanta-se. Olha a autoridade desse homem. Foi isso que conquistou aquele homem, que acendeu a chama da fé daquele homem. Levanta-se. Assim como foi o episódio de Pedro e João. Autoridade. Então ele levanta-se. Disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto. Ele não se levantou apenas. Saltou. Ele saltou, ele deu um salto, ele pulou e começou a andar. Ao ver que Paulo, olha só o quão terrível é isso. Uma fé sem direção, sem raiz. É interessante a raiz. As árvores, aonde a maior quantidade de ventanias, elas têm raízes mais profundas. Árvores aquáticas têm raízes profundas. São dificuldades,
mas ela sabe para onde crescer. Então, ele diz, ao ver Paulo e o que fizeram, a multidão começou a gritar em língua ali. A escritura diz licaônicas, né? E aí ele fala, os deuses desceram até nós em forma humana. Chamou de Deus. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Então, é isso que os criadores, os feiticeiros fazem hoje. Eles treinaram a sua capacidade intelectual, diminuíram a mesma capacidade intelectual do povo, sendo assim, alguém que domina as letras, a linguística, a oratória, é capaz de convencer aqueles pequeninos, aqueles que menos têm expressão, que menos conhecem, são capazes de enganá-los. Assim sendo, olha o que foi que aconteceu aqui. Eles estão numa região de intelectuais, a região da Grécia era de intelectuais. E mesmo assim ali confundiram aqueles homens. Olha a expressão que eles dizem, os deuses nasceram em carne. Eles assumiram a forma de homem, mas continuam fazendo maravilhas. Então, eles tiraram Deus do seu coração e colocaram aqueles homens. Isso é idolatria. É dar as costas para aquele que pode todas as coisas, reconhecendo isso em outro. Perceba que Deuteronômio vai falar sobre isso, Levítico vai reafirmar sobre isso, Números categoricamente prova isso. Se não me falha a memória, Salmo 75, e tantos outros textos, Jeremias fala sobre isso, Ezequiel fala sobre isso, e eles ambos citam a mesma palavra. Eles dizem, maldito aquele que fabrica ídolos. E ele termina dizendo, porque os ídolos nada são. Eles têm olhos e não podem ver, eles têm mãos e não podem tocar, eles têm ouvidos e não podem ouvir, eles têm boca e não podem falar, eles têm pés e não podem caminhar. Façam-se assim, inúteis. Perceba a expressão inútil. Todos aqueles que o adoram. Então você perceba a gravidade dessa situação. Te transforma em alguém inútil. A inutilidade se assemelha ao estado de morte. Você perceba que o Evangelho, a primeira epístola de João, 5:21, vamos lá abrir para não ficar nas minhas palavras. Primeira epístola de João, no capítulo 5 e no verso 21, ele diz: filhinhos, guardem-se dos ídolos, porque aquilo ali era uma febre, porque aquilo dali estava enfeitiçando, porque aquilo dali estava tirando a comunhão. Eu troco. A idolatria é o início da prática que antecede a vinda do anticristo. Ou não é assim que Paulo está escrevendo à igreja de Tessalônica? Ele está dizendo que antes dessas coisas, que coisas do abominável da desolação, do homem do pecado, do filho da perdição vir ser anunciado, vai ser provocada uma apostasia. A apostasia é a continuação da idolatria, que
culmina na separação, no divórcio entre o homem e Deus. Ele se divorcia de Deus, rompe a aliança, passa a adorar, assim como Paulo está escrevendo em Romanos 1, a partir do 21. Ele diz, deixaram aquele que é incorruptível, aquele que é imortal por coisas mortais. Abram aí, Romanos capítulo 1, a partir do verso 21, ele diz, trocaram, olha só, a partir do 21, porque conhecendo a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceram, dizendo-se sábios, transformaram-se em loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E aí ele vai falar uma série de coisas. Então, a idolatria provoca essa separação. Ela quebra a aliança, a intimidade de Deus conosco, com os homens. Para mim finalizar essa primeira parte, perceba o que está acontecendo em Jeremias 14. Tem um sacerdote lá chamado Pazur, e aí aquele homem está enganando geral. E aí Deus diz, fale para eles, Jeremias, que eu não falei nada para eles e nem os revelei. Ele está falando coisa dos sonhos dele, que nasceu no coração dele, pensamentos dele. Projeto dele. Eu não falei absolutamente nada. E o povo estava amando aquilo, porque o povo é idólatra, assim como nosso irmão acabou de falar. Se o cara fala 2 ou 3 palavras mais sofisticadas, mais bonitinhas, já é suficiente para agradar meu coração. Perceba esses profetas contemporâneos, né? Esses profetas da nossa geração. Revelação. Você é um lindo de Deus. Meus lindos. Você é o ponto fraco de Deus. E isso é agradabilíssimo. Mas Deus lá está, assim como o Salmo está dizendo, se irando todo dia, e de repente a ira de Deus está até a tampa fervendo como uma chaleira. E aí sim, ele vai vir com fúria, assim como diz Isaías 63. Rapaz, passar aqui para o meu irmão presbítero Paulo. A Bíblia diz que amarás somente a um Deus. Não fazer outra senão Escritura. Os irmãos, eu quero ser bem rápido, só bem rápido aqui em Colossenses 2:8, diz assim, ó. Tendes cuidados, para que ninguém vós faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza. Oh glória, Deus é maravilhoso. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Nós servimos a Cristo, o Deus vivo, o Deus que amou de uma tal forma a humanidade que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a eternidade, a vida eterna junto com Deus. Não seja enganado por filosofia vãs. Posso fazer uma pergunta aqui simples? Faça. Vou te fazer uma pergunta. Também vai cair para o acho que ele também citou o texto de Jeremias aí. Vocês não acham que é devido hoje à falta de conhecimento da Bíblia, que qualquer pessoa pode pegar um microfone, altar e falar, como você falou, qualquer palavra bonita, e quem não conhece a palavra idolatrar a pessoa, acha que está revelando a vida dela? Irmão, sim. Porque a Bíblia diz claramente assim, ó. O meu povo perece por falta de conhecimento. Agora eu quero fazer uma pergunta para todos os cristãos. Quem sabe de todos o planeta Terra. Um dia eu possa ver isso. Qual é a dificuldade que todo crente, velho na fé, antigo na fé ou novo na fé, se sentar e ler um capítulo? Capítulo 10, o capítulo 11,
uma vez por dia. Não custa nada. Imagine só se você tem 20, 30 anos na fé, quantas vezes você já deveria ter se alimentado do pão da vida diariamente, bebido dessa água diariamente. Não custa nada, irmão. Vamos conhecer Deus para nós ser livres desses enganos. Se ler a Bíblia, não se engana. Então. De forma nenhuma. Essa palavra é maravilhosa. E a importância de ler a Bíblia, que eu não vou ferir os mandamentos do Senhor, não vou ferir a palavra de Deus com a minha ignorância e não vou seguir cego. Eu vou seguir a luz a qual é Cristo. Aí o irmão Watson estava falando aqui uma coisa, eu não quero perder o raciocínio. Na hora que o irmão Watson falou sobre imagem de escultura e o povo seria comparado a eles, imagem não manda, imagem não fala, imagem não sai som algum da garganta, imagem não vê. E essa pessoa que está aqui, uma imagem, essa pessoa seguindo essa imagem, olha só o perigo. Eu fico parado em um mundo. E Cristo voltando, eu pereço. Eu sigo essa imagem, ela não vê. Eu não vejo a luz do evangélico porque eu estou cego. Se eu seguir essa imagem, eu for comparado a ela, eu não vejo a glória de Deus, eu não vejo a graça, eu não vejo a misericórdia, pois eu estou tão cego, perdido e perdendo todo o meu tempo nessa imagem de escultura. Eu estou como um porco que olha só para o chão, só para o mundo e não olha para os altos céus, da onde vem o nosso socorro. Se eu ver só nessa imagem e ficar parado olhando só para ela, os meus passos não caminham segundo a Cristo. Eu não ando no caminho da justiça, eu não ando no caminho da salvação e não ando na porta estreita, porque eu vou ser igual a ela. Inútil, parado. E se eu seguir essa imagem, eu for comparado a ela, som algum sai da minha garganta. E o som que é passar da minha garganta, eu confesso Cristo como Salvador da minha vida pessoal. Eu glorifico e exalto o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória. Eu consigo ver Cristo quando eu me aparto da idolatria, quando eu me aparto da imagem, no lugar de olhar por uma coisa feita por mão de homem, por meu lugar de olhar para uma coisa feita que não me dá salvação, que não me dá vida eterna, eu me aparto dela e vejo Cristo. E eu vendo Cristo, confessando o seu nome, eu caminho na justiça, eu caminho para a santificação. E meu coração, minha alma, meu corpo é cheio do Espírito Santo da verdade. Glória a Deus, meus irmãos. Já para terminar aqui a conversa aqui, idolatria, uma conversa bastante aprendizagem. Quero mandar um abraço aqui para você que é dos Estados Unidos e para você que é de Portugal, que assiste o nosso canal. O YouTube recomendou e disse que essas cidades estão assistindo nosso canal. Um abraço, sinta-se à vontade, vocês também. Passa um minuto aqui para cada para encerrar essa conversa e você aí curte e compartilha. Estamos juntos em nome de Jesus. Eu quero concluir, eu acho que eu vou levar um pouquinho mais de um minuto. Mas Colossenses 3:5 diz da seguinte maneira: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Talvez você deva estar pensando, mas eu nem cultuo imagens, nem etc. Mas talvez você esteja apaixonado pelo seu dinheiro, pelo que tem na sua conta bancária. Você se nega a deixar aquilo um pouco de lado. Você se nega a fazer uso daquele benefício que muito provavelmente foi Deus que permitiu que você conquistasse. A magia é idolatria. Com toda certeza. O texto é claro, acabou de dizer isso. Porque o dinheiro não é para te controlar. É para ser controlado por ti. O dinheiro fica no nosso bolso, não no nosso coração. Então, isso é um gravíssimo pecado, certo? Para finalizar, eu gostaria de citar o que está em Apocalipse 9:20, que diz: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, esse capítulo 9 é assustador até, de certa forma. Então, os que não morreram pelas pragas que vão ser despejadas depois da 7ª trombeta, ele vai dizer, nem assim se arrependeram. Gente vai sobreviver a todas as pragas que vão cair
após cada trombeta ser soada, tocada. E mesmo assim, olha o que o texto está dizendo, as pessoas vão estar tão cegas, tão aprisionadas, que mesmo assim não haverá arrependimento das suas obras, das suas más obras, das obras más das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Ou seja, o ídolo é um demônio. Está aqui o texto dizendo, não sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo em alto e bom som. Um ídolo é um demônio que ocupa um lugar na vida daquele que o adora, que o segue, que o idolatra. E isso é tão perigoso, é tão doentio, a ponto de endurecer teu coração em meio a doença, desastres, em meio a situações adversas. Mesmo assim você não consegue se arrepender por influência daquele que o governa o teu coração. Eu quero te dizer, meu irmão, que em nome do Senhor Jesus, cada palavra que foi citada, que foi dita aqui, foi com um só sentido: amor. Amor, primeiro, de Deus para com todos nós, quando levantou homens que produziram essas palavras. Segundo, amor a qual está sendo manifesto aqui, pois paramos a nossa vida durante essa meia hora, 40 minutos, 1 hora, para tentar fazer com que esta palavra chegue até a ti, até aí onde você está. E sendo assim, assim como Isaías diga, ela seja como o martelo, a marreta, que esmiuça a rocha, que quebra a rocha, que é o teu coração duro. E que a partir de hoje tu confesse o Senhor Jesus como teu único Salvador e coloque a tua fé, a tua esperança, os teus desejos, tuas vontades, os teus dias no altar dele e só para ele. Não é o altar, é ele que está no altar, e que teus desejos sejam nele, em nome de Jesus. Meus amados ouvintes, eu quero dizer, se porventura tem uma pessoa que seja católico, eu não quero dizer que nós somos os seus inimigos, somos mais amigos. O amigo é aquele que fala a verdade, o amigo é aquele que olha para o outro e aconselha ele, e dizer: o caminho que tu anda é errado, não é certo, segundo a luz da palavra do Senhor Deus. A Bíblia compara Mamon como um Deus, a idolatria, o fanatismo, a loucura desesperada por dinheiro e por riqueza. Não é errado você ser rico, você tem bens materiais, você ser um homem de sucesso, não é errado e não é pecado. Mas como o meu irmão relatou, se esse dinheiro sendo teu senhor, já é errado. Ele te dominar, já é errado. Rei Davi diz: tira a coroa, tira o poder, tira a riqueza, tira tudo, mas só não tira a tua presença de mim. Porque é algo mais valioso que tem na vida do ser humano, principalmente um cristão genuíno, que foi comprado pelo sangue de Cristo, é a presença do Espírito Santo da verdade. Você pode perder tudo, menos a presença de Deus, menos a salvação, a presença do Espírito Santo de Deus. E o dinheiro se torna uma bênção na vida de muito crente, quando ele usa para ajudar uma viúva, para ajudar um órfão, para ajudar um necessitado. Não tem aquele irmão que está no lamaçal do pecado de uma forma tão perdida que ninguém dá mais nada por ele, e você vai lá e ajuda ele. Isso é uma bênção. Só para finalizar, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 19. Vou fazer a leitura. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. 1 Coríntios 10 e 21. Vamos pular aqui, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor, somos nós mais fortes do que
eles. Amém. Amém, meus irmãos. Mais uma vez aqui agradeço a audiência de vocês. Fique com Deus até o próximo programa. Amém. Pai do Senhor.